Fala Dev, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao nosso quarto dia do NLW na missão de Node.js. E antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter você aqui comigo. Se você chegou até esse quarto dia, nossa, eu já estou assim com o meu coração transbordando de alegria, porque muitas pessoas acabam desistindo no primeiro, no segundo, no terceiro. Se você chegou aqui, né, a gente já está se aproximando do final da nossa missão. Agora é hora da gente explorar novos conhecimentos e você não vai desistir agora, né? A gente está tão perto ali do nosso objetivo de concluir a nossa aplicação. Falta tão pouco, né, para a gente concluir a nossa aplicação, que eu tenho certeza que vale muito a pena você continuar, você persistir, né? Lembrando sempre que a gente tem aí uma comunidade fera, sensacional, disposta a te ajudar. A gente está tendo ali também os nossos encontros na Twitch, né? Tá quase chegando ao fim, mas a gente tá mantendo ali os nossos encontros para tirar dúvida, que tem sido super bacana. E eu já quero, antes de mais nada, né, pra gente dar continuidade aqui, já quero aqui dar uma recapitulada em tudo que a gente aprendeu no dia de ontem, né? Que eu tenho certeza que você está aí ansioso e ansiosa para a gente falar sobre o que a gente vai ver no dia de hoje. Então, vou abrir aqui a minha aplicação. Deixa eu fechar aqui. Então, ontem a gente criou, né, a estrutura da nossa tag, criamos toda a estrutura com o ID, com o name, né, a nossa migration também, com tudo que a gente precisa para nossa tabela. A gente viu sobre os middlewares, né? Criamos aqui um middleware que vai verificar se o nosso usuário ele é um usuário admin, né? Manipulamos aqui, deixamos fixo por enquanto, né? Só para a gente fazer o teste com o usuário administrador ou não. Criamos o repositório das nossas tags, né? E aqui o que a gente viu de diferente também foi a tratativa, né? Dos erros, das nossas exceções. Como que a gente poderia pegar esse nosso erro e colocar numa camada acima, né? Numa camada que, de fato, resolvesse esse erro sem que ficasse ali preso. E quem foi o responsável, né, por fazer essa tratativa foi esse nosso middleware aqui que a gente criou depois das nossas rotas, né? Que tem a função ali de verificar qual que é o tipo do nosso erro, né? Qual que é o tipo, a instância desse erro que a gente está recebendo. E aí, então, ele está repassando para uma camada acima, que aí sim é a camada de requisição do nosso usuário, né? Então, ontem a gente fez bastante coisa, já evoluímos aí, né, mais um pouco nessa nossa jornada. E o que a gente vai ver no dia de hoje, né? A gente vai entrar ali no conceito de JWT, então vamos entender o que é o JWT, como que a gente utiliza JWT no nosso projeto, vamos começar a implementação também e vamos também finalizar ali, começar e finalizar também a parte ali dos elogios, fazendo relacionamentos, vamos entender também o que é esse relacionamento, né, que a gente tanto fala e a gente ainda não viu. Então, a gente vai andar mais um pouquinho no nosso projeto, né? E eu tenho certeza que vai ser super bacana para você ter um ponto a mais ali no seu conhecimento, tá bom? Então, sem mais demora, vamos lá entender o que é o JWT. E para a gente entender o que é o JWT, né? Vamos entender o significado, né, do JWT, que nada mais é do que JSON Web Tokens, né? E eu já até abri aqui esse site jwt.io para a gente entender um pouco mais na prática, um pouco mais na teoria antes de começar a prática, como que funciona o JWT por baixo dos panos, para que ele serve, né? Então, JWT, JSON Web Token, é um padrão de token que a gente consegue criar, né, com algumas propriedades dentro dele, vamos dizer assim, ID de usuário, algumas coisas criptografadas ali, que ele permite com que a gente consiga fazer a comunicação entre requisições utilizando um token, né? Então, esse nosso token, ele vai poder verificar se o usuário, ele é um usuário autenticado. A gente vai utilizar uma ferramenta que vai verificar se esse token, ele é um token válido, né? Se é um token que já expirou ou não. Então, tudo isso a gente vai conseguir passar para o nosso JWT, mas para a gente começar entendendo o que é o JWT, nada mais é do que um token que a gente passa entre as nossas requisições para garantir que
as rotas que precisam de ser, por exemplo, autenticadas, as rotas que precisam de usuários administradores, como a gente já viu. Então, a gente consegue, através do JWT, né, através desse token, fazer essa verificação, né? E por que a gente faz dessa forma? Porque quando a gente faz a comunicação via token, a gente não precisa ficar enviando, por exemplo, para o nosso servidor, todo momento ali usuário e senha, ou e-mail e senha do nosso usuário que está logado na nossa aplicação, né? Isso acabaria ficando um processo muito chato, muito maçante, o usuário toda hora ter que ficar ali enviando a senha dele, o e-mail dele, para saber se ele pode ou não acessar determinadas rotas, né? Então, o que a gente utiliza nesse caso? A gente tem algumas formas que a gente pode utilizar, né, em questão de autenticação, e a forma como a gente vai explicar nesse NLW é o JWT, né, o JSON Web Token. Então, a gente vai utilizar uma biblioteca que vai gerar esse token para a gente, e quando a gente precisar ter ali uma requisição, quando a gente tiver alguma rota que precisa, por exemplo, ser autenticada, que precisa ter uma validação, então a gente passa esse nosso token, tá bom? Tá, Dani, você tá falando aí pra caramba, mas como que é a estrutura desse nosso token, né? Então aqui eu tenho como que funciona um token, tá? Na prática, o nosso token, o nosso JSON Web Token, ele é dividido em 3 partes. Então, a primeira parte que ele é dividido é o header, tá? E aqui a gente pode ver, né, nesse exemplo aqui, ele separa muito bem, né, mostrando aqui cada ponto por cor. Então, a gente pode ver aqui, tá? O header, ele tá representado nessa corzinha vermelha. Então, a gente vê que a primeira parte, que é essa daqui, e um detalhe aqui, tá? As 3 partes, elas são divididas por ponto. Então, a gente sempre vai ter, né, esse ponto dividido nas 3 partes. Então, aqui na primeira parte, no header, a gente tem aqui, né, qual que é o tipo de token que ele está utilizando, que no nosso caso vai ser o JWT. A gente vai ter também qual é o algoritmo que ele vai estar utilizando para fazer a criptografia dos nossos dados e gerar, então, esse token para a gente. A gente tem a segunda parte, que é o payload, né? E o que é o payload? O payload são as informações que a gente quer passar dentro do nosso token. Por exemplo, digamos que a nossa API aqui, né, o nosso NLW valoriza, a gente vai fazer também, por exemplo, um front-end, né, para o usuário poder ir lá e dar ali os elogios para quem ele quiser dentro da equipe dele. E aí, dentro desse meu payload, né, dentro desse meu token, eu quero passar pro meu front, que está consumindo o meu usuário, eu quero que ele tenha ali armazenado o ID do usuário, né, que está logado na aplicação, e eu quero também que ele tenha o nome do usuário e o e-mail desse meu usuário. Então, eu consigo passar essas nossas informações dentro desse payload, né? Então, eu passo ali essas informações, o ID, o e-mail, o name. Essas informações, elas vão ser criptografadas, né? E vão ser inseridas ali dentro do meu token. Então, se eu fizer a minha comunicação, por exemplo, para o meu front-end, e o meu front-end tiver ali alguma biblioteca que consiga capturar esse token, né? E consiga ali descriptografar esse meu token, lá vai ter essas informações também referente aos dados desse meu usuário, tá? Além de ter algumas outras informações que aí já são informações fixas, como, por exemplo, o tempo de expiração desse token. Então, eu consigo passar ali qual que quanto tempo eu quero passar para esse meu token. A gente já vai entrar um pouco nessa questão de tempo de token, qual que é o tempo ideal, tá bom? Um ponto importante aqui no payload é a gente não passar informações sensíveis, informações críticas, como, por exemplo, senha do usuário, né? Esse é um tipo de informação que a gente jamais vai colocar dentro do nosso payload, tá? Porque por mais que o nosso token, ele seja um token seguro, né? Seja uma criptografia segura, se eu manipular aqui, por exemplo, colocar uma outra informação aqui, o meu token já vai ser quebrado, né? Já vai mostrar ali que ele não é um token válido, né? Então, por mais que seja um token ali que eu não posso manipular, né? Se a gente fizer alguma manipulação, a biblioteca já vai acusar um erro. Se eu tiver ali dados sensíveis e alguma pessoa quiser descriptografar,
Pode ser que ali, né, esses dados sensíveis, ela consiga algumas informações essenciais para hackear sua conta, para burlar o sistema, enfim. Não é interessante e não é uma boa prática a gente ter esses dados sensíveis, tá? O terceiro bloco aqui que a gente tem, né, é a verificação da assinatura. Então, como que é a forma que ele cria essa verificação, né? Então, ele vai pegar, ele vai fazer ali, ele vai concatenar tanto essa nossa primeira parte, né, como a nossa segunda parte, né? Então, aqui a gente vê que ele tem aqui um base 64, que é a forma como ele converte, tá? E aqui, nesse terceiro ponto, a gente tem uma informação que a gente precisa passar para o nosso token, que é uma chave secreta, né? Que o nosso token ele vai precisar para validar se o token tá correto, para gerar também o nosso token. Então, geralmente a gente cria uma chave única para cada aplicação para a gente conseguir gerar ali o nosso token, né? Então, aqui eu posso colocar qualquer coisa que ele vai gerando aqui para mim esse meu token, tá? Então, aqui a gente tem a estrutura de como vai ficar o nosso token no momento que a gente gerar ele utilizando alguma biblioteca. A gente não gera ele na mão, né? Até porque já existem bibliotecas que fazem isso pra gente. E a gente, em todas as nossas rotas que a gente for utilizar a autenticação, a gente vai passar o nosso token aí com calma, a gente vai entendendo como que a gente vai passando essas nossas informações, tá bom? Mas aqui a gente consegue ter uma visão geral de como é criado, como que é a estrutura de um token, o que que é o JSON Web Token, né? A gente consegue ter ali um panorama bem legal para a gente começar, então, a criação e o desenvolvimento utilizando o JWT, tá bom? Então, agora vamos lá para o código para a gente começar, de fato, a utilização do nosso JWT. Então, já estou aqui com o nosso código e aí a gente vai começar instalando a biblioteca que vai ser responsável por criar o nosso token. Então, a biblioteca que a gente vai utilizar é a biblioteca JSON Web Token, tá? Então, dou um yarn add JSON Web Token. Se você estiver utilizando o npm install JSON Web Token. E aí, a gente vai precisar também das tipagens dessa nossa biblioteca. Como a gente sabe, tipagens a gente só utiliza em ambiente de desenvolvimento. Então, eu vou utilizar aqui o @types /JSON Web Token -d. Eita. -d, que ele vai instalar só como dependência de desenvolvimento, tá bom? Então, agora a gente já tem aqui a nossa biblioteca configurada dentro da nossa aplicação e a gente vai começar, então, a criar a estrutura para ele criar o nosso token, né? Mas vamos pensar, aonde que a gente vai colocar essa geração do nosso token, né? Bom, para a gente criar o nosso token, a gente precisa verificar se esse nosso usuário, ele é um usuário válido, né? Porque a gente não vai... o usuário colocou qualquer informação ali, a gente vai validar se... A gente vai permitir, né? Que ele crie o token. Não, a gente precisa garantir que ele é um usuário que exista na nossa base de dados. A gente precisa garantir que os dados que ele está passando são dados corretos, para aí sim a gente gerar o token para esse nosso usuário, tá? Mas... o que a gente vai precisar, então? A gente vai precisar das informações do e-mail e da senha, né? E eu estava olhando aqui no nosso Create User e a gente não tem nenhuma informação da senha, né? Porque por algum momento não passou na minha cabeça que estava faltando a senha. E tudo bem, né? Porque vai ser até bacana que a gente vai ver uma outra forma aqui da gente adicionar uma coluna dentro dessa nossa tabela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma migration que vai adicionar a coluna de senha dentro do nosso usuário e aí a gente vai alterando aqui no código sem problema nenhum, tá? Então, eu vou dar um yarn type ORM migration create -n e vou dar aqui um alter use add password, né? Então, vou alterar o meu usuário adicionando uma senha, tá? Vou dar aqui um Ctrl clique para ele já ir direto. E aqui, então, nesse meu up, eu vou falar para ele o seguinte, ó. Eu quero que você dê um add column. E aí, o primeiro parâmetro que eu passo é qual que é o nome da tabela. Acho que eu coloquei como users, né? Coloquei como users. Então, eu passo aqui users. E aí, eu vou dar um new table column
Deixa eu adicionar aqui. Table, column. E eu vou passar informando que eu quero adicionar mais uma coluna dentro dessa minha tabela. Então, eu vou dar um nome para essa minha coluna. Vou colocar como password. O tipo dela vai ser varchar. Tá bom? Então, com isso, a gente vai inserir mais uma coluna. E se eu, por acaso, precisar remover essa minha migration, eu dou um current drop column, né? Já que aqui eu estou adicionando a coluna, aqui eu removo a coluna. E aí eu passo qual o nome da minha tabela, que é users, e qual o nome da minha coluna, que vai ser a coluna password. Tá bom? Deixa eu dar aqui um yarn type ORM migration run para ele rodar a nossa migration. Tá, ele deu um erro aqui, por quê? Como a gente já tem um registro aqui dentro da nossa tabela de usuários, ele tá dizendo assim que a gente precisa passar aqui, né, se ele permite, por exemplo, um nullable, né? Porque como a gente já tem registros na nossa tabela, ele vai precisar fazer alguma tratativa para aqueles registros, né? Porque, por exemplo, se esse meu campo senha for um campo obrigatório, ele já existe registros na tabela, ele vai precisar fazer alguma coisa, porque aí aqueles campos, né, dentro daqueles registros, precisam ter alguma tratativa, né? Então, eu posso colocar aqui que a gente vai permitir um nullable, né? Então, vou colocar is nullable como sendo true, tá bom? Ou eu posso passar aqui um default para ele, né? Para ele corrigir aquele nosso ID. Deixa eu ver aqui se a gente consegue... Não, vou deixar assim como is nullable como true, tá? E aí depois a gente vai ver como a gente consegue alterar aquele nosso usuário. Então, vou rodar aqui a nossa migration de novo. E ele rodou aqui a nossa migration agora sem problema nenhum, tá? Se eu voltar aqui no meu Beekeeper e der um reload, ele criou aqui o campo senha pra gente, tá? Depois a gente vai preencher essa senha aqui na mão sem problema nenhum. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa alterar, né, o nosso usuário aqui onde ele tem as informações do usuário para ele aceitar a nossa senha. Então, aqui na minha entidade, eu vou criar aqui mais uma coluna, que vai ser a coluna password, do tipo string. A gente vai precisar alterar também o nosso repositório. Não, o repositório aqui a gente não tem nenhuma informação. Vamos ver aqui o nosso service. Aqui no nosso user request, a gente vai receber agora também um password do tipo string. Aqui também, tá? E a gente vai passar também aqui um create para ele. Onde mais a gente precisa? A gente vai precisar também no nosso controller, né? Aqui onde a gente recebe no nosso request body. Agora eu vou receber também a nossa senha e vou passar aqui também pro nosso service, né? Dani, o que foi tudo isso que você fez? Bom, como eu esqueci, né, na aula anterior, não esqueci. Na verdade, eu queria mostrar para você como que adicionava uma coluna, né, para uma tabela já existente. Então, a gente deu uma refatorada no nosso código, colocando a coluna password nos pontos que a gente precisava. Então, a gente precisava colocar dentro da nossa entidade, a gente precisava adicionar dentro do nosso serviço aqui, né, onde a gente cria a nossa interface, tá? Então, a gente tem aqui o nosso campo password, aqui dentro também onde a gente faz a desestruturação, aqui onde a gente está passando para dentro do nosso create, para ele salvar no repositório, e também aqui no nosso controller, né, aqui dentro de user, também a gente passa e repassa aqui para o nosso service, certo? Porém, aqui, o que vai acontecer? Se a gente salvar essa nossa senha, deixa eu iniciar aqui um usuário. Iniciar o usuário não, iniciar o servidor, né? E vou criar aqui, então, um outro
um outro usuário, né? Vou colocar aqui como usuário teste, teste@teste.com.br. E aqui, então, eu vou colocar uma senha para ele, né? Vou colocar um 234, por exemplo, e vou salvar. Ele salvou aqui a minha senha, mas olha só. Se eu vier aqui no meu banco de dados e vier aqui em senha, olha só a forma como ele salvou a minha senha, né? Isso é uma péssima prática para gente armazenar senhas, tá? Se você mexe em algum sistema que tem ali o armazenamento de senha dessa forma, pode ter certeza que seu sistema precisa ser refatorado, para não falar outra coisa, né? Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente precisa criptografar essa nossa senha, né? Para não deixar ela de uma forma exposta no nosso banco de dados. Então, antes da gente enviar essa senha aqui para o nosso repositório, a gente vai criptografar ela. Para isso, a gente precisa utilizar alguma biblioteca. Então, a biblioteca que a gente vai utilizar vai ser a biblioteca bcrypt.js, tá? Yarn add bcrypt.js. Não lembro se essa tem as tipagens. Deixa eu ver aqui. Yarn add @types bcrypt.js-d. Então, ela tem as tipagens também, tá? E que tem algumas bibliotecas que as tipagens já vêm dentro da própria biblioteca, como eu tinha falado antes, tá? Então, a gente vai instalar o bcrypt.js, tá? Aqui. Yarn add bcrypt.js e também o types, @types/bcrypt.js-d, tá? A nossa dependência de desenvolvimento. E agora aqui, então, dentro desse meu create user service, eu vou dar um import de dentro do bcrypt. E aqui ele tem alguns métodos que a gente pode utilizar, tá? E tem esse método compare, decode, gensalt, hash, enfim. A gente vai utilizar esse método hash, que é o que vai ser responsável por pegar a nossa senha e criar um hash, né? Criar uma criptografia para ela. Então, aqui, antes da gente chamar o nosso repositório, eu vou dar aqui um const password hash igual a hash. E aqui, ele vai receber, né, duas informações. A primeira vai ser o salt, que é basicamente uma configuração. Na verdade, a primeira vai ser a senha e a segunda vai ser o salt, né? Aqui, deixa eu passar aqui. Aqui. A primeira vai ser a senha e a segunda vai ser um salt, que é ali um tipo de criptografia que a gente vai passar para ele, né? Então, qual que é o tamanho desse salt que ele vai gerar essa nossa senha, tá bom? Geralmente eu costumo utilizar ali um valor de 8 para o salt dele, que é um valor meio que padrão, tá? Então é a forma como ele vai criptografar essa nossa senha. Então a primeira coisa que eu vou passar aqui é a nossa senha e eu passo aqui o valor de 8, tá? Como ele espera aqui uma promise, então eu vou colocar aqui o await, certo? E agora então esse meu password hash eu passo aqui depois desse meu password, né? Só que até então aqui, como todas as nossas propriedades eram exatamente o nome dos atributos que a gente espera aqui dentro do create, então eu só passo dessa forma e tá tudo certo. Só que agora esse meu password, né? O valor que vai dentro dele é um valor diferente, que no caso é o valor que tá aqui dentro desse meu password hash, né? Diferente aqui, por exemplo, aqui a gente vai receber 1, 2, 3, 4. Nesse momento ele vai converter e eu preciso passar esse valor convertido para dentro dessa minha variável. Então aqui eu utilizo o nome do campo que a gente quer adicionar, 2 pontos e qual o valor que eu quero adicionar dentro dele, que é esse meu password hash, tá bom? Então, só nesse momento aqui, que o valor que a gente quer imputar dentro desse nosso atributo é diferente, aí a gente passa dessa forma, tá bom? Então, criptografamos aqui a nossa senha e vamos enviar ela criptografada para o nosso banco de dados. E aí, para a gente testar, vou salvar aqui, né? Vou salvar aqui como teste 1, só pra gente ver e depois a gente zera a nossa base, tá?
Salvei aqui e olha só, ele já mudou aqui, né? Já criptografou a nossa senha. Se a gente voltar aqui no nosso Beekeeper e fomos ver o nosso usuário, a nossa senha aqui já tá alterada, tá bom? Então, pra gente fazer uma coisa bacaninha, uma coisa certa, eu vou remover esses nossos usuários pra gente zerar o nosso banco de dados. Então, eu vou dar aqui um Delete Row, clico com o botão direito, tá? Aí ele vai habilitar esse Delete Row. Selecionei aqui os 3 que a gente removeu e agora eu dou um Commit. E ele zerou, então, a nossa tabela, tá? Então, agora eu vou adicionar corretamente aqui. Vou colocar aqui um usuário Dani. Vou colocar aqui dani@dani.com.br. Senha 12345. E vou dizer que eu sou um administrador, tá? E se eu salvo aqui, tá funcionando. Se eu olhar aqui no meu banco de dados, tá funcionando perfeitamente também, tá? Então, agora que a gente já resolveu essa questão aqui da nossa senha do nosso usuário, né? Senha certinha, tudo ali certinho, né? Conforme manda o protocolo. Então, agora a gente vai fazer aqui a nossa autenticação do usuário, tá? Então, como eu falei, né, um tempinho atrás, a gente vai precisar de ter uma rota para o nosso usuário ser autenticado, né? Para a gente poder, então, gerar o token do nosso usuário, tá bom? Então, aí, o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui um service que vai ser o Authenticate User Service, tá? .ts. Então, essa nossa classe, ela vai ser responsável por autenticar o nosso usuário. Então, vou dar aqui um export Authenticate User Service. Vou criar aqui o nosso execute, tá? E aqui, quais são as informações que a nossa classe de autenticação ela vai receber? As informações que a gente tem aqui dentro do usuário é o nome, e-mail, se ele é um administrador, a senha dele e a data de criação e de update. Então, o que a gente vai utilizar para autenticar o nosso usuário? Quando ele for fazer o login, ele vai precisar passar para a gente o e-mail e a senha dele, tá? Então, aqui no nosso User Service, no nosso Authenticate User Service, a gente vai esperar receber o e-mail e a senha dele. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma interface e Authenticate Request, que ela vai receber um e-mail do tipo string e uma password do tipo string. Vou fazer a desestruturação aqui dele, do e-mail e do password, do tipo Authenticate Request. E aqui, então, a gente vai fazer algumas coisas. Primeiro, a gente precisa verificar se e-mail existe, né? Se o e-mail existir, né? Ou melhor, se o e-mail não existir, a gente vai dar um erro. Se o e-mail existir, a gente precisa verificar se senha está correta, né? Se não tiver correta, a gente dá o erro. Se tiver correta, a gente precisa gerar o token, tá bom? Então, é esse processo que a gente vai fazer aqui agora. Para a gente verificar se o e-mail existe, a gente precisa recuperar o repositório do usuário, né? Para a gente verificar lá, fazer o nosso find one. Então, eu vou pegar aqui o users repositories, utilizando get custom repository, tá? Ele já importou aqui para mim, verifica se o seu vai importar. E aqui eu vou passar o nosso users repositories, também já importou aqui. E aqui, então, eu vou pegar um const user exists, pegando o await users repository.find one e vou passar o e-mail, porque eu quero verificar essa informação pelo e-mail, tá? Se o usuário não existir, né? Ou seja, se diferente de user exists, aqui eu posso até passar user, tá? E um atalhozinho que eu consigo selecionar, né, as duas variáveis com nome igual, é o Ctrl D, e aí ele seleciona as duas para mim, tá? E aí eu vou editar aqui
e vou deixar os dois como user. Então, se o usuário não existir, eu vou lançar aqui uma exceção, né? Vou dar um throw new error e olha só a mensagem que eu vou colocar aqui. E-mail/password incorrect, né? Tá, Dani, mas por que você tá colocando e-mail/password incorrect, né? Dizendo que ou o e-mail ou a senha está incorreta, se aqui a gente não validou a senha, a gente só validou o e-mail. É algo que eu costumo falar, né? E se você já viu algum vídeo meu relacionado à autenticação, você sabe que é o quê? Quando a gente passa uma informação, né, de retorno, um erro de retorno, se eu coloco, por exemplo, e-mail incorrect, se tiver alguma pessoa ali, né, querendo hackear as suas informações, querendo hackear ali o seu acesso, né, se eu coloco uma mensagem tão explicativa nesse sentido, a pessoa pode falar, bom, então eu sei que o e-mail está incorreto, eu vou ficar tentando um e-mail, né? Quando a gente coloca que o e-mail ou a senha está incorreta, se for alguém com um sentido malicioso para acessar, né, e para roubar as informações, vai ficar na dúvida se o e-mail ou a senha está incorreta, tá? Por isso que eu prefiro sempre colocar e-mail ou senha incorreto, tá bom? É um pouquinho chatinho nesse sentido, né? Porque a gente sempre tem dúvida do e-mail que a gente utilizou, da senha que a gente utilizou, mas isso traz mais segurança para nossa aplicação, tá bom? Então aqui eu lanço, né, que o e-mail ou a senha são incorretos, tá? Agora, se tiver tudo certo aqui, eu vou verificar se a senha está correta. E aí, para a gente verificar se a senha está correta, a gente vai utilizar um outro método de dentro daquele bcrypt JS, tá? E aqui, ele tem um método chamado compare, que ele permite com que a gente compare duas senhas. Por quê? Quando a gente receber essa informação do usuário, o usuário ele não vai passar a senha que foi gerada, né, com o hash. Imagina você armazenar essa senha e ter que passar ela todo momento, né? Então, o que essa biblioteca ela pega? Ela vai pegar a senha que o usuário está inserindo no sistema. Então, vamos supor que o usuário colocou ali 1, 2, 3, 4, 5. Ela vai pegar a senha recheada, né? com o hash. E ele vai comparar se a senha que o usuário colocou corresponde à senha que está com o hash no sistema, tá? Então, esse nosso compare, ele já vai ser responsável por fazer isso. E aí, ele recebe aqui dois atributos, né? Que um é a senha. Então, no caso, esse S é qual que é a nossa senha. E o segundo é o hash. O hash a gente vai ter aqui do nosso usuário, né? Porque se tiver correta esse usuário, se ele existir, ele vai trazer a senha. Então, o primeiro é o password. E o segundo é o nosso hash, né? Então, o nosso user.password, tá bom? E aqui, então, a gente precisa passar um await para ele, tá bom? E o que ele vai retornar pra gente é um booleano, né? Então, se existir, se a senha estiver correta, ele vai retornar um true. Se estiver incorreto, ele vai retornar um false. Então, o que eu vou colocar aqui? Posso criar aqui um password match, né? Ou seja, se as senhas elas batem, se tá tudo correta. E aqui eu faço o seguinte, se diferente de password match, né? Ou seja, se o valor aqui for falso, então eu vou retornar esse mesmo erro aqui para quem estiver requisitando a autenticação, tá? E por fim, se tudo tiver certo, aí finalmente a gente gera o nosso token. Aí para a gente gerar o nosso token, a gente vai utilizar de dentro daquele nosso JSON Web Token. Ele tem aqui algumas possibilidades para a gente utilizar. E eu vou utilizar esse sign, né? Que ele vai gerar aqui, então, o token pra gente, tá? Então, eu vou criar aqui um const token. E aí, aqui a gente tem um sign, tá? E aí, sempre que a gente ficar na dúvida se a gente precisa colocar o await ou não, a gente verifica qual que é o retorno que ele tem por volta
da função, né? No caso aqui, ele só retorna uma string, então a gente não precisa colocar um await. Nesse caso aqui do nosso compare, ele retorna uma promise de um boolean. Então, sempre que a gente tiver o retorno de uma promise, a gente precisa colocar o await, tá bom? Então, aqui, qual que é a primeira informação que a gente vai passar para dentro da nossa aplicação, né? A gente vai passar aqui o payload. Então, se a gente quiser passar aqui o e-mail do nosso usuário, né? Ou algum dado do tipo. Então, eu vou passar aqui só o e-mail do usuário e vou dizer que eu quero pegar de dentro de user e-mail, tá bom? O segundo parâmetro aqui que esse sign ele espera receber é o nosso secret, né? A nossa chave secreta, tá? E geralmente, como que eu gosto de criar essa chave secreta? Eu gosto de vir aqui, ó, e procurar pelo MD5 Generator, tá? Você pode pegar qualquer site que tiver, vou pegar esse primeiro aqui. E eu gosto de inserir aqui algum texto, né? Então, no caso aqui, eu vou colocar como Dani Node NLW valoriza, né? Um nome bem extenso aqui, eu dou um generate e ele vai gerar para mim aqui, né? Um MD5 hash. Então, eu vou pegar esse daqui. Se eu quiser, eu posso gerar aqui um nome na mão mesmo, sem problema nenhum, mas só para a gente ter uma segurança a mais, para que ninguém possa manipular aqui o nosso token, tá? Isso aqui também seria interessante a gente colocar numa variável de ambiente, por exemplo, mas depois a gente vê tudo isso certinho, tá bom? Então, a gente já tem aqui a nossa chave secreta. O terceiro parâmetro aqui que a gente vai passar, a gente tem algumas opções, né, para inserir dentro dele. Então, aqui, o que eu costumo colocar? Aqui dentro do meu subject, né, eu vou passar para ele qual informação que eu quero passar aqui como subject. E nesse subject a gente passa qual que é o ID do nosso usuário, né? Então, vou passar aqui o user.id. E a gente precisa passar também qual que é o tempo de expiração desse nosso token. Então, vou passar aqui um expirezinho, né? Daqui quanto tempo esse nosso token expira. E aí, você pode definir que vai expirar em X minutos, em X dias, né? Pode colocar ali o tempo que você quiser, tá? E falando um pouco de expiração de token, qual que seria o cenário ideal para a gente fazer, né? E o que existe em muitas aplicações. Então, a gente teria um token com uma expiração menor, por exemplo, de uns 15 minutos. E a gente teria ali um refresh token, né? Então, é o que muitas aplicações utilizam, o conceito de refresh token, que é você ter um token com expiração menor e um refresh token com tempo de expiração maior. E quando esse token ele expira, ao invés do usuário precisar inserir novamente o e-mail e a senha dele, a aplicação, né, que tiver consumindo o cliente, por exemplo, um front-end, ele vai armazenar esse refresh token e a cada X tempo que o token expirar, vai ser feito um novo token baseado no refresh token, tá? Só que a gente vai fazer aqui o quê? A gente vai colocar um tempo de expiração, por exemplo, de 1 dia, tá bom? Então, eu vou colocar aqui um dia. Então, eu coloco um ID, tá? Que é um dia, ele já vai entender. E esse token, então, vai ter o tempo de vida ali de 1 dia, tá? E com isso, a gente vai ter aqui o nosso token sendo gerado. Então, eu posso retornar para o meu usuário o token que foi gerado, tá? É isso que a gente precisa para fazer a autenticação do nosso usuário. Agora, eu vou criar aqui um controller de autenticação, então authenticate user controller.ts, class authenticate user controller, já vou dar aqui o export authenticate user controller, async handle, né, que é o padrão que a gente está utilizando, passando o request e o response. E aqui, a gente vai receber de dentro do nosso request body o nosso e-mail e a senha do usuário, password, tá? Vou chamar aqui o nosso service, authenticate user service, igual a new authenticate user service.
ele vai receber o token, né? Então, await authenticate user service execute, passando e-mail e senha, e-mail e password. E aí, se tudo der certo, retorno através do nosso response JSON, tá? E aqui o nosso controller fica bem simples. E agora a gente pode ir para nossa rota, né? Então, vou criar aqui o meu const authenticate user controller igual a new authenticate user controller, passando o router post. Aqui eu costumo utilizar aqui como sections, tá? E aí a gente passa aqui o nosso authenticate user control handle. E aqui a rota você pode colocar da forma como que você quiser, login, authenticate, tá? Passar aqui como sessions, ou melhor, session, tá? E aí, vou deixar como login, que é o mais comum da gente encontrar, tá bom? Então, essa nossa rota aqui, ela vai ser responsável por fazer o login do nosso usuário. Então, vou vir aqui no meu Insomnia, criar um authenticate user, passando o meu post, JSON, passando aqui o meu base URL barra login. E agora eu vou passar aqui a informação do meu e-mail e o meu password. E aí deixa eu só lembrar aqui qual que foi o usuário, dani@dani.com.br. Vou copiar esses dois aqui, né? Acho que é mais fácil. Só tirar aqui. E se eu der um send agora, vamos ver o que acontece. Ele gerou o token pra gente bonitinho, né? Então, olha só, se eu copiar esse token aqui e vier aqui nesse site lá que a gente tinha visto do JSON Web Token e colar aqui, olha só que bacana. Ele mostra pra gente que o nosso token, ele é um token válido, né? Opa, que eu não tô conseguindo. Foi. Mostrou aqui o nosso payload, né? Que é a informação que a gente precisa. Mas ele não mostra aqui qual que é a nossa senha, né? O que é super bacana. Ou seja, se alguém pegar esse nosso hash aqui, não vai saber qual que é a senha, né? Qual que é aquela chave secreta que a gente tem na nossa aplicação, tá? Mas o nosso payload aqui, ele já tá funcionando bonitinho. Então, se alguém quiser pegar essa informação do nosso usuário, sem problema nenhum. E olha aqui que a gente consegue ver também qual que é o tempo de expiração, né? Então, aqui a gente tem quando que ele foi gerado e aqui a gente tem quando que ele vai expirar, tá bom? E aqui você já sabe qual que é o dia que eu tô gravando esse vídeo também. Bom, então vamos lá, o que a gente precisa fazer agora? E aqui, ó, ele tá dando invalid signature porque eu não coloquei aqui o verify signature, tá? Eu teria que colocar aqui o nome da nossa assinatura também para ele dar correto, sem problema nenhum. Se, por exemplo, eu viesse aqui, né, que ele já atualizou, mas deixa eu dar deixa eu copiar aqui. Tá dando aqui, né? Se eu copiasse aqui esse nosso hash e colocasse aqui, aí estaria tudo certinho, tá? Mas vamos deixar daquele jeito, sem problema nenhum, que era só pra gente verificar. Bom, então agora o que a gente tem? Vamos olhar aqui, a gente já viu a parte de autenticação, que é JWT, e a gente já implementou o JWT no nosso projeto, né? A gente vai ter mais uma coisinha do JWT, que é a questão da gente pegar o token e colocar ele dentro da nossa aplicação para a gente substituir por esse nosso middleware, né, que tá aqui na mão, tá bom? Mas antes da gente continuar essa parte, a gente vai dar um pulinho aqui para completar essa nossa compliments aqui, né? Que são os nossos elogios, tá bom? Então, vamos começar criando essa nossa tabela. Volto aqui no meu código. E vou dar um yarn type ORM migration, create -n. E vou dar aqui um create compliments, tá? Que vai ser a nossa tabela de elogios. Então, deixa eu fechar aqui todo o resto para ficar mais fácil. Fechar aqui também, que dá uma agonia. Então, começar criando aqui o nosso await query runner create table.
new table, tá? Sempre lembrando de ver se ele tá importando aqui, o meu, como ele é automático. Então, ele já importou aqui. O nome da nossa tabela vai ser complements. E aqui a gente vai ter as nossas colunas. Então, a primeira coluna aqui, como a gente já sabe, vai ser a coluna ID, com o tipo UID. E ela vai ser uma primary key, né? Então, is primary como true. E aí, a gente vai preencher as demais. Então, a gente vai ter aqui user sender e user receiver, né? O usuário que está enviando o elogio e o usuário que vai estar recebendo. Qual que é a tag, a mensagem e a data de criação. Então, vou colocar aqui um user sender. E como ele tá aqui, né, uma FK, ele vai ser do tipo UID. E a gente já vai ver como que a gente faz o relacionamento. Ele vai ter também um user receiver. User receiver. Certo? Tem o tipo, que é o ID. Eita Deus. Agora foi. Engraçado, quando eu quero pegar alguns atalhos, eu não sei. Aí depois, sem querer, eu faço o atalho, mas aí não sei como que eu fiz, né? A gente vai ter também o tag ID. Opa. Name igual a tag underline ID. Que vai ser do tipo o ID. Vai ter a mensagem, né? O message do tipo varchar. E vai ter o created at. Então, name created at. Tipo timestamp. E o default vai ser now, tá? Então, vamos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, para ter certeza que tá tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certinho, tá? Então, a primeira dúvida que pode surgir, tá, Dani? Como que a gente vai definir, então, uma FK? Porque se primary key a gente definiu aqui como is primary key, então FK a gente vai definir como is foreign key, né? Então, vou procurar aqui um is foreign key e não tem, né? Por que que não tem, né? Como que a gente referencia uma foreign key? Quando a gente fala de chave estrangeira, né? Deixa eu voltar aqui pra gente entender melhor. Quando a gente fala de relacionamentos, né, entre tabelas, o que que a gente tem? A gente precisa ter um campo, né? Qual que é a referência da nossa foreign key. Só que não basta simplesmente a gente ter esse nosso campo, né? Então, não basta com que eu tenha simplesmente o meu user sender. Eu preciso saber da onde que tá vindo esse meu user sender, tá? Eu sei que é uma foreign key, eu sei que é um relacionamento, né? Que esse meu ID vai vir a partir de uma outra tabela, né? Então, para eu conseguir inserir essa informação, eu preciso que esse dado na tabela de origem, ele exista de fato. Senão, no momento que eu for salvar, o banco de dados vai falar, olha, essa chave não existe na tabela, né? Uma chave incorreta. Beleza. Só que eu preciso saber da onde que tá vindo, né? De qual tabela pertence. Ah, eu sei que é user underline alguma coisa. Então, vou entender que é de uma tabela usuário. Mas eu preciso referenciar a qual tabela pertence, qual é o campo dentro dessa minha tabela, né? Porque a gente sabe que as nossas chaves primárias dentro das tabelas, elas vão se chamar ID, ok? Só que nem sempre a gente vai ter esse padrão de ID. Eu posso chamar de XPTO, posso chamar pelo nome que eu quiser a minha primary key. Então, eu preciso também referenciar essa minha primary key, né, dentro da tabela. Então, como que eu consigo criar uma foreign key aqui dentro da minha tabela, tá? Com o TypeORM, existem duas formas que a gente pode criar a nossa foreign key. Eu vou mostrar aqui as duas formas só pra gente entender melhor, mas depois a gente só fica focado em uma forma, tá? Então, eu posso criar, por exemplo, aqui dentro, depois dessa minha colunas, né? Deixa eu minimizar aqui. Se eu colocar uma vírgula e um Ctrl espaço, eu vou ter aqui, né, algumas opções, e uma dessas opções é essa foreign key, tá? Foreign keys,
que permite que eu passe um array. Então, eu posso pegar aqui um array e criar, né, as minhas foreign keys. Então, eu posso criar aqui uma foreign key, né, para o user sender, uma para o user receiver e uma para o meu tag ID, tá? Então, vou criar aqui um objeto, por exemplo, e aí eu preciso passar um nome dessa minha chave estrangeira, tá? E esse meu nome, ele precisa ser um nome único, então eu posso criar da forma como eu quiser, tá? Você pode criar da forma como você quiser. Eu costumo seguir um padrão de colocar como FK, porque se der algum erro e eu ver ali FK, eu vou entender, né, que é de uma foreign key. O nome da tabela, então, user, né? O nome da tabela de origem. Qual que é o nome da tabela de destino, né? Só que aqui, como eu vou ter dois atributos ali que vai vir da tabela user, né? Então, preciso ter alguma diferenciação aqui. Então, vou colocar aqui um user sender, né? Só para ficar mais fácil de eu entender. Agora aqui, eu dou um reference table. Reference table name, a qual tabela, né, que eu tô referenciando. Então, aqui a gente tem a nossa tabela complements, né? Esse user sender, ele vai vir de qual tabela? Ele vai vir da tabela usuários, né? Users. Então, eu coloco aqui dentro do meu referenced user. Eita! Nossa, o trava-língua aqui hoje tá demais, né? Referenced table name. Coloco users, tá? Agora aqui, eu coloco a qual coluna que eu tô referenciando, né? E aqui eu preciso colocar qual coluna dentro dessa minha tabela usuário que vai ser representada por esse user sender. Então, toda vez que eu tiver um user sender, né? Toda vez que eu bater o olho nesse atributo user sender, eu vou estar representando um atributo ID dentro da tabela usuário, tá? A mesma coisa vai servir para o user receiver, vai estar representando um ID dentro de usuário, e tag ID vai estar representando um ID dentro de tag, tá? Esse é a questão de relacionamento. Então, tem uma tabela, né, que está se relacionando com outras tabelas, tá? E aí, em questão de relacionamento, a gente tem relacionamento de 1 para 1, né? Então, um atributo da tabela de origem para um atributo da tabela de destino, de muitos para 1, a gente vai ver com mais calma aqui, tá bom? Então, aqui eu vou colocar a tabela ID, né? O campo ID, na verdade, tá? Vou passar qual que é o nome da minha coluna aqui dentro dessa minha coluna complements, né? Então, quando eu estiver referenciando essa FK, qual que é a coluna que eu quero referenciar? No caso, é essa user sender, tá? Coloco aqui. E aí, eu tenho duas opções aqui para passar para ela, né? Porque eu tenho aqui o onDelete e o onUpdate. Então, quando eu tiver alguma ação, né, dentro da minha tabela de origem, por exemplo, se eu referenciei aqui, né, dentro da minha tabela complements, um usuário 1234, né? Se esse meu usuário, na tabela de usuários, ele for removido, né? Se esse dado dentro da minha tabela de usuário for removido, aqui dentro dessa minha tabela complements, o que eu quero fazer, né? Então, se ele tiver aqui um onDelete, o que eu quero fazer? Se ele tiver aqui um onUpdate, o que eu quero fazer? E aí existem algumas formas, né? Eu posso restringir a remoção da tabela de origem, eu posso setar essa tabela aqui de destino como nulo, esses campos, tá? Eu vou colocar aqui como set null para ambos. E aí você pode ver, né, de acordo com o seu projeto, de acordo com a tua aplicação, aquela estratégia que funciona melhor, tá bom? Então aqui a gente tem o primeiro relacionamento sendo criado. Qual que é a outra forma que a gente pode criar um relacionamento, né? Então, a gente poderia aqui, depois que acabou esse nosso create table, a gente poderia criar um await queryRunner.create foreign key, tá? E aqui a gente teria basicamente a mesma estrutura daqui, só que o primeiro campo seria a tabela, né? Que a gente está adicionando a nossa foreign key, que no caso seria essa complements. O segundo, eu passaria um new table foreign key, tá?
E aí a estrutura desse meu new table foreign key seria a mesma estrutura que eu tenho aqui em cima, tá? Qual que é a diferença de uma e de outra? Quando eu utilizo essa foreign key já dentro do create table, eu não preciso, por exemplo, utilizar o nome da minha tabela, né? Eu só preciso passar de fato os meus campos. Se em algum momento eu removesse essa migration, né? Eu desse um drop table nessa minha tabela, todas as minhas foreign keys que estão aqui dentro, elas também seriam removidas. Dessa forma aqui embaixo, se eu quisesse, por exemplo, dar um migration revert, né, para remover essa minha migration, eu precisaria também aqui no meu down remover todas as minhas foreign keys, tá? Como para as nossas foreign keys existirem, a gente vai precisar necessariamente da nossa tabela, então eu vou deixar aqui só comentado para você saber uma outra forma da gente fazer, mas eu vou criar baseado nessa estrutura aqui, tá? Então, o segundo nome que a gente vai ter aqui vai ser o user receiver, né? E o que a gente precisa mudar aqui, então, é esse campo, né? Dentro da nossa tabela. A tabela de referência vai ser a mesma de usuários, a coluna também vai ser a mesma de ID, tá? E não tem problema a gente utilizar a mesma tabela, porque serão foreign keys diferentes. E vou criar aqui, então, o da nossa tag. Então, vou colocar aqui como FK tag complements. Aqui vai ser a tabela tags. Aqui a gente colocou como tag ID, né? Tag ID, tá? Então, a gente tem aqui as nossas 3 foreign keys sendo criadas sem problema nenhum. E aí, se a gente quiser remover, então a gente vai dar um key runner, table, passando a nossa tabela de complements, tá? Então, a gente tem aqui toda a estrutura da nossa tabela criada com os relacionamentos bonitinho. E agora, então, vamos rodar a nossa migration para ver se está tudo certo. Então, migration run. E ele rodou, né? Não deu nenhum erro aqui. Teoricamente, está funcionando. Vamos ver aqui no nosso Beekeeper. Ele criou aqui a nossa tabela. E criou aqui bonitinho, olha só, né? Como a nossa chave primária, né? Ele cria aqui com uma corzinha azul. E as chaves estrangeiras ele cria com essa chavinha amarela, né? Então, a gente pode ver aqui também as tabelas de referência, né? Tudo bonitinho, tá bom? Então, agora que a gente já criou aqui o nosso relacionamento, deixa eu voltar aqui no nosso documento. Então, já criamos a nossa migration e entendemos como funciona o relacionamento. Agora, então, a gente vai partir para as nossas entidades. Então, vamos lá. Voltando aqui. Aqui no nosso entities, então, eu vou criar aqui o nosso complements, né? .ts, class complements, export complements. Colocar aqui como nossa entity e o nome da nossa tabela. Na verdade, aqui, vou colocar como complement, né? Que a gente está seguindo um padrão singular e depois a gente só corrige, né? E aqui, então, a gente coloca o plural. Complements, tá? Então, vou criar a mesma estrutura lá do primary key, sem problema nenhum. Primary key. Column, que você já deve estar na ponta da língua, né? Tudo que tem que fazer. Create date column, update date column. O nosso ID, ele vai ser read only. E ele vai ser nossa chave primária, tá? E aqui eu vou bem mais rápido, porque como a gente já fez, né? Tanto para tag quanto para usuário. Então, a gente já sabe esse conceito, tá bom? O complement, ele vai ter aqui um user sender, que vai ser uma string. Ele vai ter também um user receiver, que vai ser outra string. O tag ID, que vai ser uma string. A mensagem, que vai ser também uma string. O created at, que vai ser um date. E eu não sei porque eu coloquei o update, né? Sendo que ele não vai poder alterar. Então, agora vamos colocando aqui column. Deixa eu copiar e colar. Column, column, column. E aqui, created date
column, tá bom? Deixa eu minimizar aqui para ficar melhor. Import v4 as o id. Será que ele tem aqui um auto import? Olha só que bacana. As o id, tá? Isso daqui, se eu não me engano, é dessa atualização aqui do VS Code, né? Ou do Node, não tenho certeza, não tenho muita certeza, tá? Mas é bem nova essa funcionalidade aqui de você só colocar aqui uma função de dentro de uma biblioteca e importar. Mas esse não é o foco, né? Vamos lá, então, constructor. Se o ID não vier preenchido, então a gente preenche com o ID, tá? Bom, o que a gente tem aqui? Como a gente está lidando com relacionamentos, né? Diferente das outras tabelas onde a gente não tinha relacionamento, onde era um fluxo simples, né? Um fluxo bem puro, assim. Aqui esse nosso user receiver, user sender e o tag ID, a gente vai ter um relacionamento. Então, como que a gente pode fazer nesse caso, tá? Eu coloquei aqui como coluna e a gente pode definir como coluna sem problema nenhum, só que a gente pode adicionar um relacionamento para essas nossas colunas aqui dentro. E como que a gente faz isso? Por exemplo, esse nosso tag ID, ele não é uma referência dessa nossa classe aqui, dessa nossa entidade de tag. Então, eu poderia criar algo do tipo, eu vou ter aqui um tag que vai referenciar essa minha entidade tag. E aqui eu faço um join column, né? Então, vou fazer ali um join de colunas. E eu passo que esse meu tag aqui, ele vai representar esse meu tag ID. Então, sempre que eu tiver algo inserindo no meu banco, consultando o meu banco, ele vai estar referenciando esse join column aqui, tá bom? Esse meu tag ID aqui. Se eu fizer, por exemplo, uma busca de um complement pelo ID, eu posso trazer todas as informações da minha tag, como por padrão, né? Se a gente utiliza assim, ele só retorna o ID. Eu utilizando assim, ele vai retornar tudo que eu tenho ali dentro, né? Que é o quê? O ID, o name, created at e o updated at, tá bom? A gente vai ver isso mais na prática com o passar aqui do código. E aí, depois que a gente faz um join column, a gente pode passar qual que é o tipo de relacionamento entre essas tabelas, tá? E aí existem alguns tipos de relacionamento. A gente pode dizer que duas tabelas, elas têm relacionamento de 1 para 1, né? Então, por exemplo, um elogio para uma tag, isso significa que eu não posso repetir, né? Nenhum elogio, nenhuma tag. A gente tem o relacionamento, por exemplo, de muitos para um. A gente tem o relacionamento de um para muitos e de muitos para muitos também, que é quando a gente pode, né, duplicar sem problema nenhum. E aí, nesse caso aqui, né, como que a gente faz para a gente entender o relacionamento? A gente pode entender como sendo um L, né? Então, vamos pensar num L, que seria o fluxo daqui para cá, né? Ou se não, uma flechinha de cima para baixo, né? Então, a gente teria o relacionamento partindo aqui dessa nossa classe complement, depois para nossa classe tag, né? Por exemplo, uma classe, um elogio, ele só pode ter uma tag, né? Mas se a gente pensar o inverso, muitos elogios podem ter uma tag, né? Então, como que a gente faz isso? A gente utiliza aqui o many to one, né? Muitos elogios para uma tag. Dani, não entendi muito bem como que funciona. Bom, a gente tem aqui no nosso banco de dados, né, a nossa tag, por exemplo, de liderança. Então, vamos imaginar que a gente que o usuário ele salvou ali um elogio com a tag de liderança. O usuário 1 salvou o elogio com a tag de liderança. Aí o usuário 2, ele salvou outro elogio com a tag de liderança. O usuário 3 salvou outro elogio com a tag de liderança. Então, a gente tem muitos elogios sendo salvos para a mesma tag, né? É isso que a gente chama de many to one, né? Muitos para um, certo?
Com o passar do tempo, a gente vai entendendo mais ainda como que funciona. E aqui dentro do man-to-one, eu passo uma função passando a minha entidade aqui, tá? E eu vou fazer a mesma coisa para o meu usuário, só que aqui no usuário a gente tem 2. Então, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer user receiver, vou passar dessa forma, como sendo o meu usuário, tá? Deixa eu importar. Aqui eu coloco join column, referenciando esse meu user receiver. Opa. Vou passar aqui também o man-to-one, passando o meu usuário. E vou fazer a mesma coisa aqui também para o meu user sender, tá? User sender. User sender, tá bom? Então, todos os nossos relacionamentos do complement aqui, eles serão man-to-one, tá? Então, aqui a gente já tem a nossa entidade pronta, parece um pouco confuso, mas na prática é super simples da gente entender como que funciona essa questão. Então, agora, o que que a gente vai fazer? A gente precisa criar o nosso repositório. Então, eu vou criar aqui o meu complements repositories.ts, class complements repositories, export complements repository. Vou importar já de dentro do type ORM o repository e também o entity repository, que são os dois que a gente precisa, né? Aqui eu estendo o meu repository passando o meu complement. Então, tá aqui embaixo. E aqui eu só coloco o entity repository passando o complement também. Da mesma forma que a gente fez aqui e aqui, tá? Isso aqui é igual para todos. E agora, então, aqui no nosso service, eu vou criar aqui um create complement service.ts, class create complement service, export create complement, né? Async execute. E aqui eu vou precisar receber algumas informações, né? Então, eu vou criar aqui um interface e complement request. E eu vou precisar receber, então, o ID da tag, né? Que o usuário quer dar como elogio. O user sender, que vai ser uma string. E user receiver, que vai ser uma string. E também a mensagem, que vai ser uma string, né? Deixa eu ver se é só isso. User sender, user receiver, tag ID e a mensagem, certinho. Então, vou colocar aqui como a gente já sabe e complement request, fazendo a desestruturação por tag, user sender, user receiver e o message também, tá? Então, aqui, o que a gente vai precisar ter? Primeiro, deixa eu importar já o nosso repositório. Então, complement repositories igual a get custom repository, passando o nosso complement repository. Deixa eu ver aqui nosso readme. Então, ó, não é permitido um usuário cadastrar um elogio para si. Então, a gente vai ter que verificar isso, né? O user sender e o user receiver não podem ser iguais. Não é permitido cadastrar elogios para usuários inválidos. Então, verificar se o user sender e o user receiver estão ok, estão cadastrados. E o usuário precisa estar autenticado na aplicação. Show de bola. Então, aqui, ó, só com a autenticação, a gente já vai matar aqui dois pontos aqui, né, que a gente vai deixar para depois. Por quê? Vamos imaginar que a gente fez aqui a parte de autenticação, né? O nosso usuário, ele gerou aqui o token certinho. Quando ele for cadastrar aqui o elogio, quando ele for enviar o elogio, ele vai precisar estar autenticado para ele conseguir, então, fazer ali, né, o envio de um elogio para um outro usuário. Então, só nessa questão dele fazer ali, dele enviar o elogio, a gente vai verificar antes, utilizando aqui o middleware, né, que a gente vai ver
depois, a gente vai ter um middleware que verifica se o usuário está autenticado. Então, com esse middleware de verificação de autenticação, a gente já vai validar essa questão de o usuário precisa estar autenticado na aplicação e a gente já vai validar se o usuário que está enviando o elogio, se ele é um usuário válido, tá bom? Então, essas duas questões a gente vai deixar para o segundo ponto, né? Para o segundo momento, vamos partir do princípio que quando o usuário ele chegar aqui nesse service, ele já vai estar autenticado e a gente já vai ter validado se ele é um usuário válido, né? Então, a gente vai verificar se o usuário, né? Se o user receiver, ele sim é um usuário válido. Só que olha só, aqui a gente só tá verificando, só tá pegando o repositório dos elogios. Então, eu vou pegar também o users repository, que a gente vai precisar para validar, né? Se o nosso usuário, se esse nosso user receiver, ele é um usuário válido. Então, eu vou verificar aqui user receiver exists, algo do tipo, tá? Então, users repository.find one, né? E esse nosso user receiver, ele vai ser o quê? Não vai ser o ID do nosso usuário? Olha só, esse nosso find one, a gente pode passar, né, fazer um where, né, dentro dele, que é o que a gente está fazendo, por exemplo, aqui no nosso authenticate, né, a gente faz aqui também no nosso create tag, mas se eu não passar assim, se eu não abrir nenhum objeto, o padrão que o atributo que ele recebe por default é o meu ID. Então, como esse meu user receiver, ele vai ser o ID do usuário, eu posso passar direto aqui um user receiver, tá? Eu não preciso fazer, por exemplo, um where, né, abrindo aqui e ID igual user receiver, tá? Eu posso passar direto aqui o meu user receiver, porque o valor desse meu user receiver é o valor do ID do usuário. Então, vou verificar se o usuário não existir. Lanço aquela exceção, né? Throw new error. User receiver does not exist, tá? Então, o usuário que vai receber, ele não existe na minha aplicação. Beleza? Bom, se o user receiver, ele existir, o que eu preciso verificar? Eu preciso verificar se o user sender, ele não é igual o user receiver, né? Então, o que eu posso passar aqui para ele? Aqui embaixo, eu posso... Ou melhor, antes de eu verificar se esse meu user receiver, ele existe, eu vou verificar se os usuários, se o user sender e o user receiver não são os mesmos, tá? Então, eu vou fazer assim, se o user sender for igual a user receiver, eu posso passar aqui uma mensagem de... Eu posso passar de users incorrect ou que o usuário não pode enviar para ele mesmo. Deixa eu pensar aqui. Para ficar mais simples, eu vou colocar assim, então. Incorrect user receiver, tá? Só pra gente não prolongar muito, tá, essa questão. Mas vamos lá, então. Verificamos se o usuário não tá enviando para ele mesmo. Se tiver enviando, já vai dar erro aqui, tá bom? Verificamos se o usuário que tá recebendo é um usuário válido. Se for, então, né, com todas as validações feitas, a gente envia, então, a gente cria, então, o elogio, né? E aí, então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos criar o nosso elogio, né? Complement, await não, complement repository.create, tá? Passando o tag ID, passando o user receiver, use sender e a mensagem, né? É isso? Aqui não, aqui não é o objeto, né? Aqui eu preciso passar exatamente o ID, né? Então, só se atentar a isso, beleza? Tudo certinho? Então, eu dou um complements repository.save. Isso aqui você já vai sair
do NLW sabendo fazer de olhos fechados tudo isso, né? E se tiver tudo certo, então a gente salva o nosso elogio, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar o nosso controller. Então, vou criar aqui um create complement repository, não, controller.ts class create complement controller export create complement controller. O nosso handle. Fala, Dana, não aguento mais fazer isso. Vai se preparando. Vida do desenvolvedor e da desenvolvedora é assim mesmo, não tem jeito. Muitas vezes a gente vai ter que escrever, né, códigos que a gente já escreveu antes, né? Const create complement service igual a new create complement service. Deixa eu já receber aqui, né, do nosso request body, tá? E olha só, aqui no nosso request, a gente vai precisar receber as informações, certo? Ok. Só que esse nosso user sender, lembra que ele vai ser já usuário autenticado? Então, essa informação a gente vai ter de dentro do nosso token, né? Só que por enquanto, como a gente precisa fazer algumas alterações que a gente vai deixar para a aula de amanhã, né? Para a gente ter o que fazer na aula de amanhã, para deixar você só um pouquinho ansioso e ansiosa também, a gente vai receber essas informações de dentro do nosso request body, tá bom? E amanhã a gente vai dar uma refatorada melhor. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu copiar essas informações, que são exatamente essas informações que a gente precisa receber de dentro do nosso request body, tá? E aí eu vou repassar essas informações aqui. Opa, aqui dentro não, né? Preciso criar aqui o await create complement service.execute. E agora sim, aqui, opa, a gente passa os nossos dados aqui, tá bom? Então, deixa eu criar aqui um const complement, só pra gente recuperar e ver se tá tudo certo. E aqui, se estiver tudo certo, dou um response JSON passando o nosso complement sem problema nenhum, tá? E agora, então, o que falta é a gente criar a nossa rota para salvar aqui esse nosso complement. Então, router.post, passando o nosso complements, né, que é o padrão que a gente está utilizando. Deixa eu importar aqui o meu controller, const complement controller, igual a new complement controller, create complement controller, né? Então, deixa eu colocar aqui, create complement controller. E agora, então, a gente passa o nosso create complement controller handle aqui, tá? E vamos, então, rodar a aplicação e salvar para ver se tá tudo certo. Então, vou criar aqui um create complement, tá? Opa, criei como folder, então deixa eu remover. É um request create complement, que é do tipo post, e ele vai ter aqui um corpo para ele. Base URL barra complements. E aqui, então, a gente vai passar o tag underline ID, o user sender, user receiver e a mensagem. Então, eu vou cadastrar aqui mais um usuário, tá? Só pra gente conseguir, porque a gente só tem um usuário, né? Se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui. A gente só tem um usuário. Então, vou cadastrar aqui um outro usuário. Vou colocar aqui ele como sendo o Elias, tá? elias@teste.com.br. O Elias não vai ser um administrador, tá? A senha dele vai ser 1, 2, 3,
45. Not new users admin. Ah, olha só. Preciso passar aqui. Um outro ponto também que a gente vai precisar corrigir aqui dentro do nosso database, tá? Porque o nosso... A gente não passou aqui... Lembra que eu não tinha passado um default para o nosso usuário? Né? Não, passei como default false. Então, vou colocar aqui como admin false, tá bom? E depois a gente vai tratar essa parte aqui no nosso código, tá bom? Então, peraí, calma aí, que depois a gente vai arrumando todas essas questõezinhas, tá? Então, cadastramos aqui mais um usuário, que é o Elias. O Elias, ele tem aqui um ID, então deixa eu já pegar esse ID. Vou cadastrar aqui um elogio, então o meu user receiver, que vai ser o Elias. O meu user sender, eu vou pegar aqui um outro usuário no banco de dados. Então, vou pegar o Dani, tá? Colocar aqui como user sender. A tag, pegar essa tag aqui, inspiração. Colocar aqui. E mensagem, eu vou colocar: obrigada pela ajuda na comunidade. Vou colocar aqui um sorrisinho, tá bom? E vou enviar. E olha só, deu certo de primeira, hein? Show de bola. A gente fez um monte de coisa e deu super certo, né? Então, pra gente ter certeza, vamos ver aqui o nosso compliments funcionando bonitinho. Olha só que bacana. A gente tem o nosso user sender, nosso user receiver, né? Tag ID funcionando perfeitamente. Vamos testar os resultados de erro, né? Então, vou começar fazendo o seguinte. Vou passar o mesmo user sender e o user receiver para ver se vai. Ó, incorrect user receiver. Beleza. Agora, se eu adicionar, por exemplo, um user receiver que não existe, né? Vou alterar aqui, colocar aqui como B1, que não existe no banco de dados. User receiver does not exist. Show de bola. Então, a gente já tá conseguindo também fazer as nossas validações, tá? Por que que eu não vou testar se o nosso user sender, ele existe na base de dados? Porque esse teste a gente vai fazer, né? Essa validação a gente vai fazer já na autenticação. Então, a gente não precisa fazer em dois momentos, tá bom? Se eu tentar colocar aqui um usuário inválido, ele não... Opa, colocar esse válido, né? Ele vai dar erro, né? SQLite constraint foreign key constraint failed. Por quê? Lembra que eu tinha falado que quando ele insere uma chave, quando a gente tem um relacionamento, ele vai verificar na tabela de origem se essa chave ela existe. Como na tabela de origem, que é a tabela usuários, né, users, essa chave ela não existe, então ele vai dar esse foreign key constraint failed, tá bom? Então, se você tiver esse erro aqui, significa que a sua chave que você está tentando inserir no campo de relacionamento, ela não existe na tabela de origem, beleza? Então, agora, o que a gente vai fazer aqui no nosso código, só para a gente resolver um ponto, né, antes da gente finalizar essa aula. A gente vai voltar ali no Create User, onde a gente faz a criação do nosso usuário, e a gente vai verificar o seguinte: se o admin ele não vier preenchido, a gente pode colocar aqui um default para ele, tá? Então, qual que é o default que a gente vai definir aqui para ele? No caso, a gente vai definir o default como sendo um false, né? Que é o que a gente já tem aqui no nosso banco de dados, aqui no Create User, tá? E quando eu quero atribuir um valor default, por exemplo, dentro do TypeScript, eu posso fazer o seguinte: eu posso aqui dar um igual e passar o valor que eu quero definir, que no caso é um valor false, tá? Então, se não tiver nada atribuído aqui dentro do meu admin, se essa informação não vier de dentro da minha requisição, então eu vou definir que o usuário que está aqui é de um tipo false, tá? E aí, para a gente testar, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um outro usuário, só que eu não vou passar ele com admin, tá? Então, eu vou criar aqui um usuário aqui, Nath. Colocar aqui que a Nath vai ter aqui Nath
teste.com.br, tá? E vou dar um send. E olha só, agora ele permitiu com que, mesmo eu não passando esse meu atributo admin, ele atribuiu um valor para ele, tá? Se eu passasse aqui, por exemplo, um outro usuário, vou criar aqui um administrador, tá? E vou passar aqui o usuário, o e-mail admin@admin.com.br e a senha, vou colocar aqui a senha padrão, porque depois com certeza eu vou esquecer a senha que eu coloquei, tá? E vou definir aqui então como admin sendo true. Então esse meu usuário, ele é administrador e olha só, se eu der um send, ele salvou aqui como admin true, né? Então tem um campo preenchido, ele não utilizou o default aqui do TypeScript. Então também já fica mais uma coisa que você aprendeu com TypeScript. Você consegue definir ali um valor, né, padrão para ele, tá bom? Não só com TypeScript, né? Então vamos ver aqui o que a gente já fez. Fizemos entidade, repositório, service, controller e finalizamos a aula de hoje. Você falar, Dani, já? Pois é, olha quanta coisa a gente fez na aula de hoje, né? Então, deixa eu voltar aqui para a gente dar aquela recapitulada em tudo que a gente fez na aula de hoje. Então, a gente começou entendendo o que é o conceito de JWT. A gente viu como que a gente consegue utilizar JWT na nossa aplicação, implementamos o JWT, fizemos a autenticação já do nosso usuário gerando o token para a gente, né? Um token que a gente vai utilizar na aula de amanhã, tá? Criamos toda a estrutura de elogios, entendemos o que é relacionamento, muitos para muitos, né? A questão de muitos para um, né? Toda essa questão do fluxo, né, que a gente viu. Criamos as nossas chaves estrangeiras, as nossas foreign keys, né, que são as chaves de relacionamento entre os atributos, né? Então, eu tenho uma chave de relacionamento aqui, eu tenho a minha tabela de elogios se relacionando com a minha tabela de usuário, né? Conseguimos entender esse conceito também. Vimos como criptografar a nossa senha, né? Uma das formas que a gente pode utilizar para criptografar a nossa senha, que tinha ficado de uma aula anterior, né? Criamos ali toda a estrutura para criar um elogio, então com todas as validações aqui, cadê o nosso complement? Com todas as validações que a gente precisa, né? Verificando se um usuário ele existe no banco de dados, criando ali realmente o bloco que a gente precisa para validações, né? Fizemos aqui também, que mais que a gente fez na aula de hoje? A gente adicionou também um campo, né, dentro de uma tabela já existente. Então, a gente aprendeu como adicionar campos dentro de uma tabela. Se você quisesse, por exemplo, remover, né, numa migration, agora eu não preciso mais desse campo, você poderia colocar aqui um drop column também, sem problemas nenhum. Vimos também como que a gente pode fazer o join de uma coluna, né, para a gente pegar uma coluna de um relacionamento e referenciar uma entidade dentro da nossa aplicação, né? E tem muita coisa, se a gente for ver, que a gente aprendeu na aula de hoje, né? A gente fala assim, falando pode parecer pouco, mas só eu e você que codamos na aula de hoje, a gente sabe quanto conteúdo, quanta coisa mão na massa a gente fez hoje, né? E quanta coisa a gente ainda tem para fazer na aula de amanhã. Então, deixa eu ver aqui, pegar a minha colinha, a gente deu uma recapitulada, né? Se você ficou com dúvida em alguma coisa, depois de 2 horas de aula, eu reparei que eu escrevi aqui, trabalhando com WebSocket. Da onde que eu tirei? Na verdade, eu sei de onde que eu tirei. Foi da NLW passada, e eu estava com um WebSocket na cabeça, né, na aula 4. O que a gente faz aqui? A gente altera aqui, tá? Então, finge que você não viu, você está trabalhando com JWT, tá? Não tem WebSocket nessa. Mas, vamos lá, é vida que segue. Vida de desenvolvedor e desenvolvedor é assim, tá? Você começa a ficar com umas loucuras na cabeça, começa a confundir algumas coisas. Faz parte, se você quer entrar nesse universo, vai fazer parte da sua vida. Então, já fique ligado aí, tá bom? Então, a gente aprendeu bastante coisa no dia de hoje, né? Se você chegou até aqui, não tem por que você desistir. O caminho, ele é longo, né? Pra gente chegar no nosso objetivo, mas
Olha quanta coisa a gente fez no dia de hoje, a gente já evoluiu bastante. Hoje foi muito conteúdo, mão na massa, né? A gente evoluiu pra caramba, começamos ali a trabalhar com algo novo, que era a questão do JWT. Você já pode dizer que você sabe fazer autenticação na sua aplicação. Claro que ainda falta um ponto, que é o que a gente vai falar amanhã. Então amanhã a gente vai ver como pegar esse token e utilizar nas rotas. Então a gente vai ter um middleware que vai validar se esse token... Vai validar se esse token é válido, né? Ficou meio redundante, mas a gente vai validar o token. A gente vai verificar se o token ele não expirou, se o usuário ele pode ter acesso àquela rota, né? Se, por exemplo, a gente vai depois corrigir aquele nosso middleware que verificava se o usuário ele é administrador, a gente vai conseguir fazer isso também. O nosso compliments, a gente vai fazer uma pequena alteração, porque a gente vai precisar do usuário que está autenticado na aplicação. Então, a gente vai conseguir pegar o token para fazer isso, né? A gente vai concluir toda a nossa aplicação amanhã. Tem muita coisa para a gente fazer na aula de amanhã e pode esperar que vai ser show de bola. E no final da aula de amanhã, a gente vai ver, eu vou dar também algumas dicas de como você pode pegar esse projeto e incrementar, né, um pouco mais. Porque, claro, você pode pegar esse seu projeto, você pode pôr no seu GitHub, você pode pôr como referência, né, dentro do seu portfólio. Isso vai ser super bacana, só que, assim como você, tem milhares de desenvolvedores e desenvolvedoras fazendo essa trilha, essa missão de Node. Então, é interessante você ter algo a mais na sua aplicação também para poder apresentar, tá bom? Então, a gente vai amanhã, vamos concluir essa parte do JWT, vamos concluir toda a nossa aplicação que vai ficar show de bola, tá bom? Código e senha, que deixa eu pegar aqui, achei. Então, código vai ser Legacy, né? E por que é Legacy? Bom, a gente se importa muito com a questão do legado, né? É realmente fazer parte ali da solução, fazer a diferença, né? Através da nossa linha de código, construir soluções que realmente deixem um mundo melhor. Isso que a gente está fazendo, né? A gente está desenvolvendo um projeto que é para a gente elogiar pessoas que realmente fizeram a diferença, né? Eu falo aqui dentro da Rocket mesmo, algo que me motiva, algo que me cativa muito é eu trabalhar com pessoas com o mesmo objetivo, trabalhar com pessoas que queiram soluções para melhorar a sua vida, para melhorar a sua vida como desenvolvedor, como desenvolvedora. E essa questão do legado, ela tá muito forte, né? Essa questão de realmente a gente construir soluções que deixem o mundo melhor e é o que a gente está fazendo aqui, né? E é o que eu tô tentando também fazer aqui, deixar um pouquinho do meu legado, deixar um pouquinho do meu conhecimento para você, para que isso possa agregar ainda mais na sua evolução, né? Então já anota também esse código e em algum momento aí vão te mandar um e-mail dentro da comunidade, né? E falando em comunidade, é super importante que você esteja ali na comunidade, esteja participando, esteja ajudando. Sempre que possível eu vou lá dar uma passadinha, claro que é um pouco corrido porque eu preciso, né, fazer aqui, finalizar aqui todo o conteúdo, mas sempre que possível eu quero estar lá junto com você, né? Importante que você esteja na comunidade, converse ali com o pessoal também, bate um papo. Outra coisa também, eu espero você também na Twitch, hoje às 19 horas, acho que hoje... Não, amanhã provavelmente seja a última, né? Mas eu espero você hoje às 19 horas pra gente bater aquele papo, né? Eu poder te conhecer um pouquinho melhor, já que aqui a gente não conhece, tá bom? A gente não consegue, na verdade. E falar um pouquinho sobre o Ignite, né? O que é o Ignite? Aqui a gente tem 5 dias de aula, muito conteúdo mão na massa. Isso você já tá no 4º dia e você já viu que aqui é sem enrolação. A gente pega realmente conteúdos que vão agregar na sua carreira, que fazem parte do mercado de trabalho, né? Então, eu sempre estou de olho ali no que as vagas estão pedindo, no que as empresas estão pedindo, para poder ofertar o melhor para você. Óbvio que eu não vou conseguir, né, abranger tudo em 5 aulas, porque é muito pouco. E é por isso que a gente tem o Ignite, né, que é ali aonde a gente consegue explorar de uma forma mais aprofundada os conceitos, onde eu consigo explicar de uma forma melhor sobre relacionamentos de banco de dados,
Ali a gente tem, né, toda essa parte de JWT, com Refresh Token, enfim, eu consigo de verdade te dar ali aprofundar mais no Node para você conhecer, né, bem a fundo, trabalhando com serverless, enfim, tem muita coisa bacana também para acontecer no Node, né, que aí sim a gente tem ali um tempinho para você poder se aprofundar e também conhecer um pouco mais ali sobre o Node, tá bom? E fique ligado porque em breve, né, provavelmente o Diego ou alguém aí da comunidade vai falar também um pouquinho mais sobre esse nosso programa de especialização, né, mas que vale super a pena e não é porque sou eu quem dou a trilha de Node, mas é porque realmente aqui você pode ter certeza que a gente se esforça para entregar o melhor para você, tá bom? Então é isso aí, não esqueça de deixar o seu feedback também, né, na comunidade. Tenho lido ali alguns feedbacks, estou ficando super feliz com esses feedbacks, tá bom? E eu te espero amanhã para nossa última aula, onde a gente vai explorar, né, ao máximo ali tudo que a gente puder para finalizar a nossa aplicação, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, deixa na comunidade, também pode me chamar que eu vou fazer questão ali de poder te ajudar, só não desista, por favor, tá bom? Então é isso aí, boa noite, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.